Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Nós paramos no 3, fechamos o capítulo 3, lembrando que ele é o motivo, o capítulo 3, todos os acontecimentos do capítulo 3 é que justificam os atos aqui dos religiosos no capítulo 4. Para entender a perseguição que vai acontecer no capítulo 4, para entender os discípulos na presença do Sinédrio, a gente tem que se lembrar da cura do coxo, da pregação de Pedro, o que ele pregou, tudo aquilo é o pano de fundo para o capítulo 4, né? E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Esta aqui é a primeira perseguição da igreja, imagina. Da crucificação de Jesus, a sua ressurreição, o tempo que ele ficou com os discípulos, a sua ascensão, a descida do Espírito Santo, né, aqueles 10 dias em Jerusalém, a descida do Espírito Santo, e isso aqui. Então, era tudo muito novo. E aí você pode perguntar assim, mas uma sementinha tão nova, uma plantinha tão nova, tão frágil que essa igreja vai começar a ser sacudida pelas perseguições logo no início? Olha como Deus age. E é importante a gente entender isso, porque esse também é o caminho da igreja. Nós continuamos a trilhar nos passos da igreja primitiva, nós continuamos caminhando nesses passos. Nós seremos sim perseguidos. A igreja mal foi formada e já veio a primeira perseguição, né? Aqui fala que enquanto os discípulos estavam falando com o povo, lembra aquele discurso, Pedro começou a pregar e as pessoas ouviram. Imagina a configuração do templo. Nós temos essas informações ali no capítulo 3. Eles passaram pela Porta Formosa, né? Eles estavam nas dependências ali do templo, lembrando que não se entrava dentro do recinto sagrado, existiam pátios ao redor do templo, o pátio das mulheres, o pátio dos gentios, o pátio dos homens, haviam locais específicos ali. E aqui está próximo ao pórtico de Salomão, haviam 2 pórticos na época, então o escritor é bem detalhista, ele mostra, ele nos transporta para o local onde isso está acontecendo. Então, Pedro e João estão no local muito movimentado, havia muita gente ali, né? Porque a gente vai até ter a descrição aqui da conversão de 5.000 homens, então tinha muita gente. Você tinha 5.000 homens que se renderam à palavra. Imagina ainda, em torno daquilo ali, a possibilidade de mulheres, de famílias, né? Porque a contagem era feita de uma maneira diferente que nós contamos hoje. Nós não contamos só homens, nós contamos homens, mulheres, crianças, mas naquela altura se contava, muitas vezes você vai ver isso na Bíblia, a descrição, homens, né? E aí era o sistema, naquela época, né? Um sistema patriarcal que se considerava homens e você fazia o cálculo pelos homens, o cálculo de mulheres ali. E aí você percebe que eles estavam falando, uma multidão eufórica porque tinha visto um milagre, algo surpreendente, a cura daquele coxo despertou a atenção de todo mundo. E logo a seguir, Pedro começa a pregar e o tema da sua pregação é o que mais os religiosos odiavam, que eles não queriam ouvir, que era a respeito da ressurreição de Jesus. Eles fizeram de tudo para ocultar a ressurreição. Eles sepultaram, eles não ficaram satisfeitos só com a morte de Jesus. Eles colocaram soldados à porta do sepulcro, eles selaram aquele sepulcro e depois que houve a ressurreição, que começou a espalhar a notícia, eles pagaram, né? Eles subornaram os soldados para mentir a respeito da ressurreição. Então, se tinha um assunto que não poderia ser falado, era o quê? Ressurreição, óbvio. Era o que mais incomodava. Eles
levaram, né, eles, os religiosos, eles levaram o Senhor Jesus ao Sinédrio, à corte romana, a Pôncio Pilatos. Eles trabalharam para a morte de Jesus porque eles queriam que com o seu fim acabasse também aquela mensagem. Só que a ressurreição vem e frustra todos os planos, porque Jesus ressuscitando significava o quê? O problema continua. Só que o problema continuou muito maior, porque agora não era só Jesus falando, né? Agora eram muitos outros que iriam pregar. Então, pregar sobre a ressurreição é sempre a mensagem mais poderosa. Falar que Jesus está vivo, que ele continua o mesmo que ele foi no passado, que ele continua hoje e continuará para todo sempre, é a maior mensagem do Evangelho, né? E os saduceus, esse grupo aqui, porque esse versículo nos mostra quem foi, né? Quem foram os homens que cercaram os discípulos, que foram ouvir o discurso de Pedro. E aqui fala sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. São 3 classes diferentes, né? Se fosse só os sacerdotes, já seria terrível, porque nós sabemos, através dos evangelhos, do que esses homens eram capazes de fazer. Se fosse só os sacerdotes, né, porque é sacerdote, você engloba ali o sumo sacerdote e todos os sacerdotes que auxiliavam o sumo sacerdote. Também tinha a guarda do templo. O templo tinha uma polícia própria. Jerusalém tinha a sua guarda. Você, quando olha a maquete de Jerusalém, você vai ver ali a guarda romana, a fortaleza Antônia, muito próxima ao templo. A cidade o país todo era dominado por Roma, mas a sua capital, Jerusalém, era extremamente vigiada, mas o templo tinha uma guarda própria. E aqui tinha um chefe dessa guarda. Então, muitas vezes nós vamos ver no Evangelho, vamos ver aqui no livro de Atos, falando a respeito dessa polícia do templo. Então, eles tinham autonomia para agir. E aí coloca-se um outro grupo de pessoas, que é o grupo dos saduceus. Na época de Jesus, nós vimos muitos embates do nosso Senhor com os fariseus. E agora, aqui no livro de Atos, nós vamos ver muito a presença dos saduceus. Quem eram os saduceus? A mais alta aristocracia de Israel, os mais ricos, os mais poderosos. Então, o sinédrio era composto de anciãos, aristocratas, fariseus, saduceus. E os saduceus tinham uma particularidade, eles não criam em ressurreição. Lembra que certa vez Jesus foi interpelado por um saduceu perguntando a respeito da ressurreição? Se uma mulher, ele pergunta, Senhor, se uma mulher nessa vida se casou com 2 homens, na ressurreição ela vai ser esposa de quem? Lembra que eles fizeram isso? Porque eles não acreditavam na ressurreição. E aí a principal mensagem de todo aquele discurso de Pedro foi ressurreição. É importante a gente entender isso, né? E aqui o Lucas faz uma observação. Começou-se o sermão, Pedro começou a pregar. Quanto tempo durou isso? Entre a cura, as palavras de Pedro e a chegada dos religiosos, das autoridades, foram minutos, pouco tempo. E olha que naquela altura não tinha câmera, né? Porque nos nossos dias é fácil a gente identificar, né? Você tem uma câmera, você está vendo o que está acontecendo. Olha como o templo era vigiado. Olha o quanto eles temiam perder o controle sobre o povo. Essa vigilância não era para dar segurança para o povo, era para segurar o poder em suas mãos. Então, eles se viram ameaçados ali. Quando Pedro começou a pregar e a multidão se concentrou à sua volta, imediatamente chegaram as autoridades. E aí os sacerdotes começaram a inquiri-lo. Nós vamos ver aqui no versículo 2. Doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então, por que eles foram tão rápidos lá? Eu gosto muito
da forma como Lucas escreve, porque ele não nos deixa no silêncio Nós temos respostas para as nossas perguntas. O texto responde muita coisa ao mesmo tempo. Por que eles foram tão rápidos atrás de Pedro e João? Porque eles se doeram, eles se incomodaram, eles se perturbaram com o facto dos dois estarem ensinando o povo. Ali você consegue perceber o âmago de qualquer perseguição. Aqui, no versículo 2, mostra, nós temos o controle sobre o povo. O povo aqui é como se fosse a mercadoria que está sendo disputada. A partir do momento que você começa a atrair a atenção desse povo e ter esse povo consigo, nós temos que agir. Nós não podemos aceitar isso. Então, eles não estavam preocupados com o povo, porque eles tinham a responsabilidade de ensinar o povo, mas não faziam isso. E aí apareceu alguém disposto a ensinar o povo, e eles se incomodaram. Você já viu aquela pessoa que não faz a sua responsabilidade, mas quando chega alguém que resolve fazer, ela se sente incomodada? Ela se sente ameaçada? Esses religiosos aqui começaram a perseguir porque eles se sentiram ameaçados. Eles tinham o povo como a fonte do seu poder. Quer dizer, sem o povo nós não temos poder. Nós só temos poder se nós estivermos o povo sob o nosso controle. Então, ainda hoje é assim. E a igreja de Jesus, a verdadeira igreja do Senhor Jesus, a verdadeira mensagem, o evangelho puro, quando é pregado, também ameaça poderes, também ameaça autoridades. Não porque nós queremos, não porque há uma intenção de se ferir, a segurança de uma outra pessoa, de tirar o poder dela. Não, nós não queremos isso, nós queremos pregar o evangelho, nós queremos falar de Jesus. Mas as pessoas que usam a sua autoridade de forma errada sobre o povo, sobre uma nação, essas pessoas vão se sentir ameaçadas e elas vão fazer coisas horríveis. Elas vão agir de forma criminosa. E você pode ver isso na história bíblica. Quando Abel foi assassinado, Caim, o seu irmão, não o fez porque a oferta dele não foi aceita, mas porque a de Abel foi aceita. Então o problema não é que eu não agradei a Deus. No fundo, quem não agrada a Deus sabe que não está agradando, mas ela se incomoda do outro agradar. Então nós percebemos como é maquiavélico o coração humano. Sempre quando alguém agrada a Deus, essa pessoa vai ser alvo do diabo, ela vai ser alvo de uma perseguição. Você vê isso nos irmãos de José. Por que José sofreu tanto? Foi jogado no poço, foi levado como escravo, porque José tinha um coração diferente do deles. Os demais, os 10, os demais irmãos ali, não se incomodavam de mentir para o pai, de adulterar, de prostituir, porque eles viviam de maneira errada. Você vai ver isso, a novela retratou bem isso. Eles não eram sinceros, eles não praticavam a palavra, mas eles não se incomodavam com aquilo. O problema estava que José fazia isso. Se José não obedecesse a Deus, não fosse um bom filho, tudo certo, eles se dariam super bem. Mas porque você decidiu ser diferente, então você vai ser alvo de perseguição. Isaac e Ismael é a mesma coisa, representa o mesmo conflito. Marta e Maria, Novo Testamento, a mesma coisa. Saul e Davi. Então você vai ver isso em toda a Bíblia. E isso segue nos nossos dias. O não servo vai se incomodar com o servo. O não servo quer ser o modelo, ele quer ser a referência, ele quer ter autoridade, ele quer ter o controle. E aí, quando esse não servo
deixa de ter o controle, ele vai fazer de tudo para prejudicar o outro. E o doendo aqui, doendo-se muito pelo povo, pelo que se ensinava ao povo, um outro ensinamento nós podemos perceber aqui. Quando eles olharam para quem estava ensinando o povo, porque esses homens aqui, olha, eram homens cultos, homens ricos, homens poderosos, mas quem estava ali ensinando o povo? Pescadores, homens iletrados, galileus, porque Deus age assim, né? Ele contraria a lógica, a sabedoria humana. E aí isso irrita ainda mais uma pessoa carnal. Porque além de você ter o seu poder ameaçado, você ainda pensa assim, mas é um desqualificado. Essa pessoa não tem condição. Quem essa pessoa pensa que é para estar tomando o meu lugar? Então, os sacerdotes aqui, isso eu estou buscando fazer uma leitura do que está acontecendo naquele momento. Porque não era, se você olhar por uma lógica simples, de um ângulo simples, não era motivo para esses religiosos se sentirem ameaçados. Era só Pedro e João, que há poucos meses atrás, eram homens medrosos dentro de uma casa, presos, acovardados. Eram seguidores de um rabino, um mestre que havia sido morto. Então, se você olhar do alto da posição deles, isso humanamente falando, eles estão aqui, e esses homens estão aqui. Eles não aprenderam, né? Eles não estudaram na nossa escola. Só que aí vem a maneira como Deus trabalha, entender os conceitos de Deus. É muito importante para a gente entender o Evangelho e a forma como Deus trabalha. Na terapia, nós falamos sobre o grão de mostarda, né? A menor de todas as sementes, é o que está escrito lá no texto sagrado, e que se transforma numa grande hortaliça, numa grande árvore. E assim você vê esse conceito o tempo todo na Bíblia. O pequeno se torna grande. Deus toma uma coisa pequena e faz aquilo se tornar grande, para mostrar que a força, que o poder vem dele. Então, aqueles dois homens, aqueles discípulos, não tinham realmente estudado aos pés de nenhum rabino famoso, humanamente. Eles não tinham o conhecimento do hebraico clássico, eles não tinham o conhecimento exigido pela lei, o conhecimento que era tido como oficial na época, mas eles tinham sido ensinados por Jesus. Isso fazia toda a diferença. Eles não frequentaram uma escola comum, mas eles tinham sido batizados com o Espírito Santo, e isso fazia toda a diferença, né? E aí você vai ver também, aqui no 3, o que eles são capazes de fazer. Eles interromperam a pregação de Pedro e perguntaram, eles inquiriram os dois a respeito da autoridade que eles tinham, e logo depois eles os jogaram na prisão e lançaram mão deles. Lembra da polícia do templo? Por que eles foram acompanhados dos soldados do templo? Porque eles já foram preparados para prender, eles já foram determinados a fazer aquilo. Às vezes nós olhamos para uma perseguição, e toda a igreja cheia do Espírito Santo, né, vai passar por esse momento de perseguição, e nós pensamos assim, poxa, mas essa perseguição surgiu por causa dessa palavra que foi dita, dessa atitude. Se não tivesse falado assim, se não tivesse feito isso, gente, vai ter sempre uma desculpa para perseguição, porque no fundo, quem persegue já está determinado a perseguir, vai buscar uma ocasião, independente do que aconteça. Não sei se vocês já repararam, aqui, por exemplo, Portugal é uma referência disso. A igreja aqui já passou por perseguições grandes, e uma perseguição que eu me lembro, quando a igreja buscou comprar o Coliseu. A igreja estava num local pequeno aqui no Porto,
e buscando um espaço maior, porque não dava para fazer as reuniões com conforto, a igreja era muito pequena. Então a igreja buscou comprar um local melhor, maior, um local que estava fechado, que não se usava para nada. Mas quando houve esse desejo, o que aconteceu? Toda a imprensa, todos os poderes do país se levantaram e começou-se uma grande perseguição contra a obra de Deus. Então vai ter sempre um pretexto. Esses homens já foram, essas autoridades já foram preparadas para fazer isso. Eles não, vamos ver o que está acontecendo e depois a gente pensa no que vai fazer. Não, eles já foram com tudo armado, arquitetado na cabeça. Então eles lançaram mão deles. Lembra que no capítulo 3, Lucas fala que era por volta das 3 da tarde, que era um horário de oração lá no templo. Os discípulos foram por volta das 3 da tarde. E essa ação aqui de prender aconteceu no final da tarde. Então, eles chegaram para orar, eles encontraram o coxo, começou-se a pregação e logo a seguir eles já estavam, antes do dia acabar, digamos assim, eles já estavam presos. E se você pensar na coragem de Pedro, por exemplo, antes do batismo com o Espírito Santo, ele era um homem tão covarde, que ele não conseguia assumir a sua fé diante de servos. Mas agora ele vai pregar no pátio do templo. Ele negou Jesus num local sem importância. Mas agora ele assume a sua fé e o risco de pregar, assim, as barbas dos religiosos. Ele estava ali diante daqueles homens, os homens estavam, né, é como se fosse no quintal dos religiosos. Então, realmente o Espírito Santo transforma uma pessoa. E ele sabia do risco. Os dois sabiam, porque eles tinham visto o que tinha acontecido com Jesus. É claro que eles tinham noção do perigo. Eles não pregaram assim, não sei o que está acontecendo, não estou prestando atenção, foi um momento de bobeira. Não, eles sabiam do risco, mas mesmo assim eles assumiram e eles foram jogados na prisão, né? E aí, diante desse versículo 3, eu queria fazer só uma pergunta, porque vale a pena essa reflexão. Diante de uma ameaça ao nosso poder entre aspas, eu vou colocar aqui esse poder entre aspas, porque de alguma forma todos nós temos alguma influência, somos responsáveis por alguma coisa. E quando nós sofremos uma ameaça disso nos ser tirado, como é que nós reagimos? Porque nós estamos a ver a péssima reação dos religiosos. A palavra incomodava não por causa da palavra em si. A palavra incomodava porque ameaçava tirar o povo ali do domínio do templo, do domínio dos sacerdotes. E aí, como é que nós reagimos quando alguma coisa nos é tirada? Ou há uma possibilidade daquilo ser tirado? Porque a vida, ela é feita de perdas e de ganhos. Nós passamos todo o tempo tendo alguma coisa de vantagem e alguma coisa de perda. Nós somos moldados, principalmente nós cristãos, nós somos moldados por Deus a partir do que a gente perde e do que a gente ganha, né? E quando nós perdemos, porque ganhar é bom, é fácil. Nós somos provados, sim, nas coisas boas que acontecem, mas mais ainda nas coisas ruins. E quando nós perdemos, o que sai para fora? O que é revelado do nosso coração? Porque, por exemplo, estar numa igreja, sair de uma igreja, o que isso vai falar sobre nós? A forma como nós reagimos a deixar aquela igreja, a deixar aquela cidade, a deixar aquele país, a deixar um grupo. Até a perda da saúde.
Até no momento de uma doença, o nosso coração está sendo testado. Não que Deus nos leve à doença, não que Ele cause a doença, mas na hora da perda da saúde, por exemplo, você está com toda a força, todo o vigor, e de repente você perde a saúde. Como você se comporta? Como você reage? A perda de um filho, a perda de um familiar, né? A perda de um casamento, a perda de um trabalho, qualquer perda. O que nós mostramos para Deus, para as pessoas e para nós mesmos? Quando alguma coisa desagradável é falada ao nosso respeito, por que a gente tenta tanto se defender? Porque a gente teme perder. Porque perder dói, machuca. Perder mostra fragilidade. Nós não queremos nos tornar frágeis. Nós queremos estar no controle. Nós queremos ter a liberdade. E quando nós temos que depender de Deus, nós sentimos que nós perdemos a nossa liberdade. Porque a dependência é isso, né? A perda da liberdade. Você vai depender de outro. Só que, na vida cristã, perder a liberdade para Deus é se tornar livre. Não há pessoa mais livre do que aquela que não tem medo de perder, que não se sente ameaçada quando algo é tirado dela, que não tenta fazer mal para o outro. Quando você vê a parábola do filho pródigo, os dois irmãos, normalmente as pessoas se concentram muito no irmão pródigo, no irmão afastado, no que se afasta ali do pai, da casa do pai, vai embora, o que pede a herança, que comete o absurdo de pedir a herança antes do tempo, de gastar com os prazeres desse mundo, com as prostitutas. Mas o filho mais velho, ele está muito mais perdido. Quando o filho mais novo volta, ele revela o seu coração. Ele não consegue nem ver o outro como seu irmão. É o filho do pai, não é o seu irmão. E quando algo é oferecido para esse irmão mais novo, ele se ofende. Parece que está tirando dele. Muitas vezes, numa perda ou na bênção de uma outra pessoa, nós revelamos uma maldade tão grande que há em nós, que não seria vista em outro momento, porque nós achamos que aquilo é nosso por direito. Nós tiramos de Deus o direito de abençoar as pessoas como Ele quer. O que nós sentimos quando o outro é abençoado? Quando o outro é chamado para uma reunião e você não é? Quando o outro é abençoado e você não é, aparentemente não é. Aquele filho mais velho chegou em casa e viu, meu pai matou um bezerro cevado para o meu irmão, que injustiça para mim, eu estou sempre com o senhor. O bezerro não estava sendo tirado dele, o bezerro era do pai. Quando é que nós vamos perder essa mentalidade egoísta, essa mentalidade de escravo, não de filho, que o que é dado para o outro está nos prejudicando? A túnica colorida que o pai deu para José irritou os irmãos. Fez com que os irmãos, não, nós vamos matá-lo. Não, José não pode ficar aqui. Nós precisamos nos enxergar nessa posição de maldosos, nós somos maus. Enxergar essa maldade e trabalhar, porque são coisas que só nós, através do Espírito Santo, conseguimos enxergar e corrigir. Só nós com o Espírito Santo. Muitas vezes você olha para uma pessoa e você enxerga um servo, você enxerga ali uma pessoa entregue, aparentemente tudo certinho com ela, mas dentro dela há um poço de maldade, um desejo de escolher no que vai servir, como vai servir, o desejo de segurar a posição, de segurar aquilo que Deus deu. Quando Jó perde tudo, e o diabo tinha certeza, quando ele perder tudo, ele vai blasfemar contra o Senhor.
E Jó perdeu tudo e não blasfemou. É muito lindo isso. É claro que Jó tinha outros problemas. E o diabo estava ali cooperando. Deus estava buscando tornar Jó um servo melhor. E até o diabo coopera. Quando Deus quer moldar alguém, até o diabo ajuda, né? Porque o serviço que o diabo fez ali, só ele podia fazer, né? Mas Jó perde tudo e não se levanta contra Deus, e não blasfema contra Deus. Isso é extraordinário, porque quando você se coloca no lugar de Jó, eu já fiz esse exercício várias vezes. Eu não sei se a minha reação seria aquela. Do homem mais rico, você se torna o mais miserável. Você vai morar no monturo, no lixão. Você vai se coçar com um caco de telha. Você perde todos os filhos. Você perde toda a sua reputação, o respeito das pessoas. Até os jovens meneavam a cabeça diante de Jó, né? De expressão de nojo, de desprezo. E Jó conseguiu se manter. Hoje, as pessoas sofrem perdas muito menores. E elas abandonam a obra de Deus, elas saem falando mal de todo mundo. Só que quando essas reações vêm à tona, é o coração daquela pessoa que está sendo mostrado, está sendo revelado. Quando nós sentimos algum tipo de tristeza, de raiva pela bênção do outro, nós precisamos nos tratar. Quando qualquer atitude do outro nos leva a ser vítimas, a nos sentir injustiçados, nós precisamos nos tratar. Nós precisamos nos enxergar. Aqui nós vemos a maldade dos religiosos. Por quê? Porque os discípulos estavam ensinando o povo. Que mal há nisso? Eles tiraram um homem de uma calamidade terrível, aquele coxo, 40 anos coxo, um homem que estava ali implorando por moedas para ter o seu sustento. Aqueles religiosos não ajudaram aquele homem. Eles não se comoveram com a dor daquele homem. Mas eles partiram para cima dos discípulos. Por quê? Porque alguém está querendo tomar o nosso lugar. O que você faz, o que você pensa, como você reage quando alguma coisa é tirada de você? Quando há uma perda. Porque o nosso coração é revelado para nós. É revelado. E aí a gente tem que tomar essa revelação e correr para a cruz. Nós temos que correr para o Senhor Jesus. Nós temos que tratar essa maldade. Porque senão nós vamos nos tornar num assassino de irmãos. Nós vamos nos tornar Caim, nós vamos nos tornar nos irmãos de José, nós vamos nos tornar num Saul. Sim, nós vamos fazer isso. Nós vamos nos tornar como os sacerdotes. Os sacerdotes eram responsáveis, quando você vê lá no Pentateuco, Êxodo, especialmente, quando Deus levanta a classe sacerdotal, quando Deus escolhe Arão e seus filhos e concede a eles o privilégio de servir, Deus estava dando para aqueles homens a responsabilidade de cuidar do templo. Mas na época de Jesus, você vê Jesus purificando o templo e fala: vocês transformaram o templo num covil de ladrões, no pior lugar de Jerusalém. Então, olha só, Deus levantou o templo, Deus instituiu o templo, o serviço sagrado, para ser um lugar da sua morada na terra. Você vai ver lá eu acho que é Êxodo 25, quando ele fala: e porei dentre vós o meu tabernáculo, e eu habitarei entre vós. Ou seja, o santuário era a parte mais sagrada da terra, onde Deus estava habitando, onde ele estava ali pronto, disposto a receber o povo. Ao olhar para o santuário, o povo deveria se lembrar: Deus está aqui conosco, ele caminha conosco. Nós caminhamos, mas Deus caminha conosco. Então, era para remeter as pessoas ao divino, ao espiritual, ao sagrado.
Mas na época de Jesus, esse significado havia se perdido. E o templo era um lugar mercenário, era um lugar de exploração, de insensibilidade, de desigualdade, uns com privilégios e outros sem nenhum privilégio. Você vai ver, enquanto você vê no templo os saduceus ricos, poderosos, você vê um coxo. Está ali no mesmo lugar. Ou seja, o sentido inicial foi perdido. Mas por causa de quem? Por causa dos sacerdotes. A culpa era deles. Então, outra pergunta com isso. Em que nós transformamos aquilo que nós recebemos de Deus? Porque muitas vezes a nossa natureza humana transforma bênçãos em grandes problemas. O diabo até ajuda, sabe? O diabo até incentiva, estimula. E você toma a bênção e transforma aquilo numa maldição. O santuário, que era para ser o local de encontro com Deus, se tornou num covil de ladrões. E a gente não precisa nem falar mais nada para explicar isso. O que é um covil de ladrões? Né? E aí nós temos que refletir. Nós entramos para a obra de Deus, nós recebemos o privilégio de servir a Ele. Mas muitas pessoas hoje estão mais distantes de Deus do que quando entraram na obra. Se perderam da sua missão, se perderam do projeto inicial. O objetivo era qual? Servir a Deus, ganhar almas. Qual foi o voto, a promessa que foi feita? Então, volta ao passado, veja como você era e como você está hoje. Porque quando aquelas igrejas se afastaram, lá em Apocalipse, Jesus fala, né, volta. A única vez que você vê na Bíblia ele mandando a gente olhar para trás é para você olhar para onde você caiu, para você identificar qual foi a sua pedra de tropeço. E esse é um exercício que eu não posso fazer por uma outra pessoa, você não pode fazer pelo seu marido, você não pode fazer por ninguém e ninguém pode fazer por você. Nós precisamos fazer esse exercício todos os dias. Em que eu tenho me tornado? Em que eu tenho tornado as coisas que Deus confiou nas minhas mãos? Privilégio servir, é um privilégio cuidar de um grupo. Mas o que eu fiz desse grupo? Hoje eu dependo desse grupo para me afirmar, para ter uma identidade. Jesus não é a minha identidade, é o que eu faço que é a minha identidade. E aí o que acontece? Quando eu preciso de alguma coisa para me afirmar, para mostrar a minha importância na obra de Deus, é claro que o Espírito Santo, que cuida de corações, ele vai remover isso das nossas mãos, ele vai tirar. Para nos ter, para nos resgatar, ele vai tirar. Gente, ele permitiu que os 10 filhos de Jó morressem. O que a gente precisa falar mais? Para ter um servo melhor, mais verdadeiro, mais fiel, Jó perdeu tudo. Então, nós passaremos por perdas. Mas essas perdas, na verdade, elas funcionam como um caminho para você depender mais de Deus, para você ser livre de coisas, de pessoas, para você conhecer mais a Deus, para você ser mais verdadeiro no seu serviço. Quando o Senhor Jesus veio a esse mundo, tão livre de amarras, um exemplo, ele não pertencia à classe sacerdotal, ele não pertencia a uma família aristocrata, ele não morava em Jerusalém, ele morava numa cidade significante. Ele nasceu numa manjedoura, ele não nasceu num local convencional, ele não teve uma educação tradicional, nada foi tradicional, nada foi como mandava o figurino, digamos assim. Por quê? Porque a verdadeira liberdade é essa, você não precisa depender de nada disso. A nossa identidade só pode estar atrelada a quem nós somos diante de Deus. Só. Quando Jesus, com 12 anos, se separou dos seus pais, estava lá no final da caravana, 12 anos, o menino. A mãe ia à frente e o filho ia atrás. Num determinado momento, essa mãe, olha só, olha
às vezes a gente acha que Maria era uma mãe extraordinária, a mãe que perde o filho, que está dias sem ver o filho está lá na caravana, né? E essa mãe, quando se lembra e vai procurar, cadê Jesus? Jesus sumiu. Mas Jesus não sumiu. Jesus está ali fazendo o seu papel que ele tinha que fazer, ele está ali no templo. Mas ele só tinha 12 anos. Mas quando nós servimos a Deus sem amarras, sem dependência de um sistema, sem dependência de uma tradição, sem dependência de uma posição, você é livre para fazer a vontade de Deus. Com 12 anos, a vontade de Deus é que Jesus estivesse ali diante dos grandes, dos poderosos, e os confrontasse e falasse da palavra. Há uma diferença muito grande numa pessoa que depende de coisas, que depende de posição, e numa pessoa que é completamente livre disso. João Batista foi esse homem. João Batista foi o exemplo disso, né? Então, nós precisamos nos enxergar assim. E se hoje eu não tivesse nada, e se Deus me tirasse tudo, eu iria me voltar contra Ele, contra as pessoas? Eu iria achar que todo mundo é injusto? Eu iria ter maus olhos com Deus? Porque Ele tirou? Porque Ele permitiu? Porque às vezes nós não sabemos bem se Ele tirou ou se Ele permitiu. Mas todas as coisas acontecem sob o seu controle, sob a sua soberania. E aí, o que eu penso sobre isso? É essa a principal pergunta que a gente tem que fazer. O 4 fala: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Aqui você vai ver que Lucas está com foco falando dos discípulos, mas de repente ele muda o foco. Sabe alguém que de repente muda de assunto? De uma hora para outra? É isso que acontece aqui. Ele está falando da pregação, ele vem falando da cura, ele vem falando da perseguição que os religiosos agora começam a arquitetar contra os discípulos, mas agora ele muda e ele fala da multidão, né, das pessoas que ouviram a palavra e creram. O número chegou a quase 5.000. Então o foco da narrativa agora é para o número de pessoas. E eu volto a falar, Lucas se dá o trabalho de colocar números para nós. Ele poderia não ter colocado, ele poderia ter falado assim, muitos creram, mas ele coloca números. Por que é que tem os números? Por que vocês acham que os números estão aqui? Alguém tem uma opinião aí? Alguém tem uma ideia? Primeiro ele colocou o resultado de 3.000, lembra? 3.000, 2.000, agora 5.000. Por que é que nós temos números? É para sermos apegados aos números? É para sermos adoradores de números? Agarrados, nós precisamos saber dos números? Não. É para mostrar que quando há a pregação do Evangelho, quando há um servo entregue à obra de Deus, os resultados sempre vêm. Quando há alguém disposto a pagar o preço para que a obra de Deus seja feita, sempre haverá um resultado satisfatório. Gente, nós estamos num tempo aqui que a população da Terra era muito menor do que é hoje. O número de 5.000 homens convertidos através de uma pregação é algo muito significativo. Nós nunca tivemos num movimento 5.000 pessoas assim. Eu nunca passei por essa experiência. 5.000 pessoas se convertem de uma única vez. Então eu não sei quantas pessoas no total tinha naquele pátio, mas saber que num único sermão 5.000 pessoas se entregam ao Senhor Jesus de forma verdadeira, genuína, mostra para a gente que vale a pena o sacrifício pelo Evangelho. Pedro e João arriscaram a sua vida. E quando você arrisca a sua vida, quando você sacrifica os seus sonhos, e isso é importante a gente ressaltar aqui, porque eu estou falando com mulheres que abriram mão, né, da sua família, abriram mão do seu país, dos seus sonhos, abriram mão de ter filhos,
abriram mão de ter um cachorro, porque muitas vezes não dá nem para ter um cachorro, não é? Não dá, é um sacrifício. Mas quando você renuncia a tudo e prega essa palavra, os resultados vão vir. Os resultados vêm porque é a vontade de Deus que as pessoas se convertam. Então, olha só, nós temos de um lado o nosso sacrifício pela palavra, porque houve o sacrifício de Pedro e João, houve o risco, e por outro lado você tem a vontade de Deus. A vontade de Deus é que as pessoas se convertam. Onde nós estamos hoje? Aqui, eu estou aqui no Porto. É da vontade de Deus que as pessoas se convertam aqui. É óbvio que é. Por isso o Senhor Jesus deu a sua vida. É da vontade dele que as pessoas se rendam, que elas conheçam o Evangelho, que elas sejam curadas, que elas sejam libertas, que elas tenham a oportunidade de ter uma vida sentimental abençoada, que elas tenham a oportunidade de ter uma vida financeira diferente, de não viverem mais na humilhação. É da vontade de Deus tudo isso, a salvação. Mas tem que ter, de um outro lado, pessoas dispostas ao sacrifício. Então, nós estamos prontos para pagar o preço para que 5.000 se convertam? Às vezes a gente responde, não, eu estou, por isso que eu estou aqui. Mas no fundo, não é só você estar ali. É você se empenhar para que isso aconteça. Porque, por exemplo, nós temos que tomar decisões. Aqui o texto só fala isso, 5.000 se converteram. Mas num outro ponto você vai ver, eles foram jogados na prisão. Eles vão ter que se defender diante do Sinédrio. Então, nós precisamos tomar decisões todos os dias para que o Evangelho cresça. É como se a história daquela árvore do conhecimento do bem e do mal estivesse diante de nós todos os dias. O diabo e o fruto da árvore está diante de nós todos os dias. Você tem que tomar uma decisão de comer ou não do fruto. Para que haja salvação de almas, você tem que tomar decisões. Foi preciso que Pedro, eu imagino, né? Nós temos um relato aqui muito rápido, que ele curou o coxo e que ele começou a pregar. Mas o nosso raciocínio é muito rápido. Rapidamente deve ter passado os flashes na cabeça de Pedro. Olha, nós vamos pregar aqui, coisas ruins podem acontecer conosco, mas eu assumo o risco. Então, ele estava diante do fruto. Eu faço a vontade de Deus aqui agora, eu faço a minha vontade. Porque eu posso chamar esse homem aqui e curá-lo lá fora, eu posso tirar ele desse lugar e ajudá-lo lá fora, e não correr o risco. Onde nós estamos hoje, certamente, nós teremos que escolher entre ser intrépidos ou ser covardes. Pedro poderia ter se acovardado ali. Ele poderia ter tomado uma decisão completamente diferente. Mas ele foi corajoso, ele foi audacioso. João, junto com ele, assumiu o mesmo risco. Os 5.000 mostra a resposta de Deus ao risco, à entrega daqueles dois. É como se Deus estivesse mostrando assim, olha, vocês foram capazes de tomar uma decisão por minha causa, por causa da minha palavra. E eu respondo, eu honro os que me honram. Lembra dessa palavra? Então, nós precisamos assumir essa responsabilidade do crescimento da igreja. Nós precisamos trazer para nós. E nós, como mulheres e homens de Deus, a responsabilidade não é só do nosso marido. A responsabilidade é nossa. Como é que eu posso aceitar confortavelmente, como é que eu não me revolto se um trabalho não cresce, se algo não floresce nas minhas mãos? Quando Deus disse, quando foi feito o desafio entre a vara de Arão e a vara dos rebeldes, e ele floresceu a vara de Arão, ele estava mostrando, eu correspondo àqueles que são meus. A vara tem que florescer, e vai ser assim até o fim. Então, a obra de Deus cresce. Os números estão aqui para mostrar. Sempre vai ter uma subida. A obra vai estar sempre crescendo. De 120,
Os números aqui em Atos é 120, 3.000, 2.000, 5.000. Vamos fazer a soma? Quantos milhares já tem essa igreja? E o ambiente não era favorável, as leis não eram favoráveis. Eles não tinham nada favorável. E mesmo assim a obra crescia, né? Eu vou parar aqui, tá bom? Deus abençoe a todas.